Elementos fluídicos, as substâncias invisíveis que moldam a vida. Kardec ensina que o fluido universal, ao se diversificar, origina uma infinidade de elementos fluídicos que preenchem o espaço. Esses elementos são os princípios sutis da natureza, as forças primordiais que sustentam a matéria, a vida e o pensamento. Assim como os elementos químicos formam os corpos tangíveis, os elementos fluídicos formam as estruturas invisíveis que animam e organizam o universo espiritual. Tudo no cosmos, da partícula ao espírito, é modificação e combinação desses fluidos em graus diversos de pureza e vibração. O mundo espiritual é um oceano imenso de fluidos, onde cada espírito, pelo pensamento, atrai, modifica e direciona essas substâncias. O fluido é o instrumento da vontade, o espírito pensa e o fluido obedece. Essa interação é a base de todos os fenômenos mediúnicos, magnéticos e espirituais. Não há milagre. Há leis sutis em ação, regidas por inteligências conscientes e harmonizadas com a vontade divina. A física moderna confirma que a matéria é apenas uma condensação da energia. As partículas subatômicas não são coisas, mas vibrações em campos invisíveis. Essa energia primordial, que vibra no vácuo quântico, é o que Kardec chamava de fluido universal. A partir dele, derivam todos os elementos fluídicos, com diferentes densidades e propriedades. O que os espíritos percebem e utilizam como matéria espiritual, a ciência contemporânea começa a investigar como campos de energia e informação que permeiam o espaço-tempo. A astrofísica identifica hoje a existência da matéria escura e da energia escura, que compõem mais de 95% do universo, mas são invisíveis aos instrumentos humanos. Essas forças, ainda desconhecidas, agem sobre as galáxias e o movimento do cosmos, revelando que o invisível é a verdadeira base da realidade visível. O Espiritismo, um século antes dessas descobertas, já afirmava: o invisível é o que governa o visível. Os fluidos espirituais se combinam, se atraem e se repelem como os gases e os corpos físicos. Cada pensamento, emoção e vontade cria uma modificação nesses elementos, alterando a vibração do ambiente. O amor purifica e ilumina os fluidos. O ódio os torna densos e corrosivos. Por isso, cada ser humano vive imerso em um clima fluídico próprio, moldado pela sua vida interior. A moral, no Espiritismo, é ciência das vibrações do espírito. A química moderna nos ensina que toda substância é o resultado da união de elementos em proporções precisas. Da mesma forma, os fluidos espirituais se organizam segundo leis de afinidade vibratória. O pensamento é a força que combina ou dissocia essas energias sutis. O espírito puro manipula-as com perfeição, o espírito inferior de forma confusa e desordenada. Daí o poder curador dos espíritos elevados e o caráter perturbador das vibrações inferiores. A biologia energética mostra que o corpo humano é um condensador fluídico. Nossas células, especialmente o sistema nervoso, são antenas que recebem e emitem vibrações contínuas. O pensamento, a fé e a intenção agem como comandos sobre o campo vital, modificando sua estrutura e equilíbrio. A oração e o passe são formas conscientes de atuação sobre esses fluidos, direcionando energia vital de um ser a outro sob o controle da vontade e do amor. A neurociência começa a compreender esse mecanismo. Emoções elevadas produzem substâncias químicas que equilibram o organismo e geram ondas cerebrais harmônicas. Essas ondas, por sua vez, irradiam energia eletromagnética mensurável. Tudo indica que o cérebro é um tradutor físico da vontade espiritual, uma usina fluídica que converte pensamento em força. Kardec já dizia: o pensamento é o fluido do espírito. O Espiritismo, ao revelar a natureza e as propriedades dos elementos fluídicos, dissolve o mito do sobrenatural. Ele mostra que o universo é regido por uma química invisível, tão exata quanto a que governa os corpos materiais.
A diferença é que, no plano espiritual, o reagente é o pensamento e o catalisador é o amor. É por meio dessa ciência divina que Deus mantém a ordem, a vida e a evolução em todos os mundos. A física quântica e o espiritismo convergem na mesma direção. O universo é vibração, consciência e interconexão. Tudo vibra, tudo comunica, tudo se transforma. Os elementos fluídicos são a matéria-prima da criação contínua, a ponte viva entre o espírito e a matéria. Neles, a vontade divina se manifesta, e o amor universal encontra sua linguagem mais pura. Assim, estudar os elementos fluídicos é estudar o alfabeto da criação. Cada pensamento é uma letra. Cada emoção é um tom. Cada ação é uma forma. O espírito, no exercício da vontade e da moral, é o compositor que escreve a sinfonia da própria vida. Se esta reflexão lhe trouxe clareza e inspiração, compartilhe-a, porque compreender os elementos fluídicos é reconhecer que somos feitos da mesma substância que vibra no coração do universo.